Olá a todos, sou o Rui Marcelino, sou investigador do CIDESD e vou falar-vos de uma temática que tem sido muito discutida ultimamente e que é transversal a várias áreas do conhecimento. Não sendo um assunto novo, a verdade é que ultimamente têm surgido demasiadas evidências de que nem sempre na ciência se analisaram os dados da melhor forma possível. Do que se trata aqui é tentar perceber como é que podemos e devemos extrair informação e, consequentemente, produzir conhecimento, tendo como ponto de partida os dados das nossas investigações. As estatísticas progressivas surgem então como uma alternativa às técnicas estatísticas tradicionais e parecem reunir um consenso alargado na literatura científica. Vamos então tentar introduzi-las e despertar a vossa curiosidade sobre a utilidade das mesmas. Comentários, dúvidas ou pedidos de acesso aos artigos que vamos referir podem ser feitos por e-mail. Vamos começar com um exemplo prático. Vamos imaginar que desenhamos um programa de treino de força e que queremos avaliar a sua eficácia. E vamos apresentar aqui dois exemplos de estudos feitos com este programa de força. São dados simulados, com dados fictícios, mas todos os tratamentos estatísticos e os resultados dos testes são reais. Portanto, vamos ver este caso. Um programa de treino de força, o Sr. João Sorte, em 2009, testou a sua eficácia em 20 sujeitos. Mediu a força dos sujeitos antes do treino, aplicou o programa de treino e no final foi avaliar. No fundo é aquilo que se faz muitas vezes, avaliar a eficácia. Chegou à conclusão que os indivíduos em média aumentaram 4 unidades de medida, o seu nível de força, com um desvio padrão de 4 também, sensivelmente. Temos o valor do t-teste e um P de 0.0001. Por outro lado, um ano depois, o Sr. José Azar aplicou exatamente o mesmo programa de treino de força, com os mesmos requisitos, noutros sujeitos, desta vez em 30 sujeitos, fez o mesmo protocolo, avaliou-os antes do treino de força, aplicaram o programa de treino de força, no final avaliou e teve um aumento do treino de força médio de 1.5 com um desvio padrão de 6. O valor do t-teste foi de 1.37 com um P de 0.18. Este é aquele tipo de procedimentos que nos acontece muitas vezes. Temos dois estudos com propósitos semelhantes, com resultados ligeiramente diferentes. E no fundo o que nós queremos saber é, afinal de contas, este programa de treino de força que foi avaliado é efetivo? Ou seja, permite aumentar os níveis de força dos sujeitos ou não? O que vos desafio aqui é tentar, com estes dados, simplesmente, nestes dados fictícios, tentar chegar a uma conclusão. O que é que nós podemos fazer? Se olharmos para o gráfico, nós temos aqui, no caso, os estudos do Sorte 2009 e do Azar 2010. E há mais do que uma interpretação possível aos seus resultados. Podemos entender que os resultados dos estudos foram contraditórios ou inconsistentes e podíamos fazer uma interpretação do género. Se fôssemos escrever nós um relatório sobre o que nós concluímos, podíamos dizer que os resultados de Sorte 2009 é claramente estatisticamente significativo, a um nível de confiança de 0.05, enquanto que o resultado de Azar, de 2010, é claramente não significativo. Os dois resultados divergem, ou seja, são contraditórios. Não podemos concluir se o programa de treino de força é efetivo e devemos examinar os dois estudos para tentar perceber porque é que num estudo se observou efeitos e noutro não. Investigações futuras são necessárias para investigar porque é que em alguns casos o programa é efetivo e noutros não. Isto era perfeitamente possível de ser um texto escrito por alguém que vai novamente testar este programa de efeito de força e está a fazer uma revisão da literatura sobre o que já se conhece sobre a sua eficácia. Mas também podíamos ter uma interpretação a dizer que eram inconclusivos e poderíamos escrever uma coisa do género. Um resultado é estatisticamente significativo e o outro é estatisticamente não significativo, apesar de os dois resultados estarem na mesma direção. Foram encontrados resultados inconclusivos, não sendo possível afirmar se o programa de força é eficaz. É necessário realizar mais investigação sobre o assunto. Bem, estas seriam duas possibilidades. Contudo, não sei se alguém discordará disto, mas haveria ainda outra possibilidade de análise, que era com aqueles dados que vimos, ou seja, um P abaixo de 0.05 e outro acima, concluímos que eram consistentes. Bem, o desafio é vermos agora a apresentação toda que vamos fazer e no final voltamos aqui a tentar perceber qual é a análise e a interpretação que nós fazemos destes resultados. Então,
Para começarmos a fazer isso, se calhar vamos voltar um bocadinho atrás e vamos perceber o que é que alguns autores entendem por ciência. Como é que se constrói o conhecimento na ciência? E se olharmos ao que nos disse Karl Popper, percebemos que muitas vezes a ciência parte da formulação de teorias e do teste das predições específicas dessas teorias. Ou seja, depois de termos a teoria elaborada, vamos fazer um teste e tentar perceber com dados experimentais se a teoria que nós construímos pode ser confirmada ou refutada. Isto de uma forma muito simplista, obviamente, e normalmente isto é sempre feito por inferência estatística, porque é a abordagem mais tradicional. Contudo, há duas referências que são muito interessantes sobre este assunto. E o Sr. Arthur Conan Doyle, quando escreveu os seus romances policiais, atribuiu uma frase a Sherlock Holmes absolutamente genial, que quando ele estava a falar com o seu amigo Holmes, e dizia que era um grande erro fazer teorias sem ter dados, porque percebia que, invariavelmente, ele tentava adaptar os dados às teorias. E, segundo Sherlock Holmes, para ser rigoroso, sem teorias, primeiro analisaria os dados e depois tiraria relações e construiria as teorias com base nos dados. É uma versão que me agrada, parece-me que faz sentido. Por outro lado, Carl Sagan, no seu livro de O Mundo Assombrado pelos Demónios, A Ciência Vista como uma Vela no Escuro, a determinada altura ele diz que os métodos da ciência, por si só, são muito mais importantes do que as descobertas que a própria ciência faz. Claro que, concorde-se ou não, é muito discutível, mas há uma importância determinante sobre como deve ser construída a ciência, qual a forma de construir e produzir conhecimento em ciência. Então, sem ser muito exaustivos, vamos tentar perceber como é que surgiram os métodos estatísticos de comprovação na ciência. Os testes de hipótese, que toda a gente está familiarizada, o teste de hipótese nula, ou H0, foi proposto por o Sr. Ronald Fisher em 1925 e depois, novamente, em 1935, com um livro onde explicava melhor este conceito. Basicamente, há uma hipótese que se tenta confirmar, hipótese nula ou não. Construiu e foi o primeiro a usar o P. Já vamos falar mais à frente sobre o que é o P e o que é que se entende sobre o P. Na mesma altura, contemporâneos foram também o Jerzy Newman e Egon Pearson, que, para além do teste da hipótese nula, propuseram a hipótese alternativa, no seu artigo publicado em 1933. Eram opositores da perspectiva do Fisher. É interessante ler e analisar os argumentos de um e de outro, mas efetivamente criticavam-se mutuamente e cada um entendia que o seu método era melhor que o outro. Mas efetivamente foi nesta década, estamos a falar na década de 20, 30, que começou efetivamente o reinado do P, daquilo que nós hoje utilizamos muito frequentemente nas nossas investigações. O P com letra minúscula ou maiúscula, outros também utilizam o alfa, perfeitamente possível, e assumiu-se como um indicador de referência o 0.05. Tudo que seja menor que 0.05, em princípio, é bom. Pronto. Este foi o pensamento que perdurou durante muito tempo e continua a perdurar. Contudo, há um problema com a análise deste P. É que alguns dos autores teóricos da estatística dizem que, frequentemente, a análise e a interpretação do valor do P nos testes e nas investigações científicas é uma confusão e uma mistura das ideias do Fisher e do Newman e Pearson, porque o P para eles não tinha exatamente o mesmo significado. Para Fisher, para se resumir e de uma forma muito simples, o P dá uma informação sobre a hipótese nula. Efetivamente, só tinha a hipótese nula. E é aquilo que o investigador quer refutar. E então, segundo o conceito de Fisher, quanto mais pequeno o P, maior é a probabilidade da hipótese nula ser falsa. Portanto, era isto que andavam à procura. Contudo, para Newman e Pearson, o P não é exatamente isto. Segundo eles, o P
indica a probabilidade de obter um resultado particular, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. E a confusão faz-se aqui, porque a interpretação generalizada do P e errada é pensar o P como uma evidência contra a hipótese nula. Ou seja, partir e avançar e pensar que quanto mais pequeno o P, mais razões para duvidar da hipótese nula. E isto é errado porque para Newman e Pearson o P é a probabilidade de obter um resultado, mas considerando a hipótese nula verdadeira, não falsa. E foi esta concepção do P que provocou a procura incessante de um P pequeno e, segundo um investigador da Pensilvânia, usou uma expressão maravilhosa num artigo do ano passado, 2013, em que usou o conceito de P-hacking. Efetivamente, parece que durante a história houve muitos piratas do P que andavam à procura de valores de P. Então, tendo este ponto de partida, há um artigo que é incontornável quando falamos nisto do P e da análise estatística, que foi um artigo publicado em 2005. Alguns conhecerão, com certeza, a revista do Grupo Plus, que, para terem uma ideia, estamos a falar de uma revista com fator de impacto de 15, um artigo que já tem mais de 1500 citações, e num estudo muito interessante, este autor concluiu que normalmente as investigações são tendenciosas, são parciais e são não verdadeiras. A partir deste artigo, relançou-se uma discussão e uma análise aprofundada sobre, afinal, a ciência estaria a produzir conhecimento sólido, sustentável, ou estaria, por outro lado, a tirar conclusões exageradas. Ainda neste artigo, segundo o autor, os problemas essenciais da investigação têm sobretudo a ver com o facto de que a investigação que se publica é apenas uma seleção parcial de toda a investigação. Muita investigação é feita e depois não é publicada, ou porque as revistas não aceitam, ou por uma série de outros fatores, acaba por não se conseguir disseminar e partilhar o conhecimento. Contudo, ele existe. Por outro lado, este autor entende que a análise de dados e a apresentação dos resultados frequentemente é seletiva e enviesada, ou seja, parece que muitos autores nos seus artigos só apresentam parte dos resultados. Se produzem um conjunto vasto de resultados, vão apresentar aqueles que mais convêm, dão mais jeito. Aqueles que até não dão muito jeito, pronto, não se publica, não vai no artigo e acaba por não ser divulgado esse facto, que é uma evidência. Por outro lado, um problema grande é que em muitas áreas do conhecimento há estudos que muito dificilmente são replicados. Por isso, uma falsa conclusão persiste, porque um autor publicou uma falsa conclusão, muito dificilmente alguém consegue testar novamente para perceber se realmente aquilo existe, é um facto ou não, e perdura essa falsa conclusão. A flexibilidade não revelada na recolha, na análise dos dados, permite apresentar qualquer coisa como significante. Isto é um bocado exagerado, provavelmente, mas é muito interessante pensar, e há uma citação muito interessante de Andrés Dukels, que foi um matemático sueco, que ele dizia que é muito fácil mentir com estatística, mas também é muito difícil dizer a verdade sem ela. Portanto, nós estamos aqui neste dilema de que praticamente com estatística e com o P nós conseguimos dizer tudo em função daquilo que nós queremos. Há algumas recomendações para tentar resolver estes problemas. Esta análise do P. Se olharmos, por exemplo, para as normas da APA, todos conhecerão certamente, na sua última edição, já com 4 anos, de 2010. Se virmos nas páginas 33 e 34, quando falam nos resultados da investigação, é dito e é sugerido que os corpos editoriais das revistas devem exigir aos artigos publicados nas suas revistas, no mínimo, os effect sizes, que nós falaremos como tamanho do efeito, magnitude do efeito, e os intervalos de confiança, que nós vamos falar muito sobre isso hoje.
E também, sempre possível, usar os resultados como um ponto estimado, com o seu respectivo intervalo. Por outro lado, o consorte de 2010 também, que conhecerão, mas é usado como referência em mais de 600 revistas, como fator de impacto, por outras palavras, mas basicamente usa as mesmas especificações, exigindo que se indiquem intervalos de confiança para os resultados, recomenda os intervalos de confiança a 95% e diz muito claramente que os resultados nunca devem ser só relatados referindo valores de P. Portanto, temos aqui dois grupos de recomendação científica que já dizem nos seus manuais de que intervalo de confiança por um lado, tamanhos do efeito por outro, devem ser instrumentos que os investigadores devem usar rotineiramente. Algumas revistas, várias revistas, já têm, para além de referirem a APA ou a consorte como ponto de referência, nas suas normas já começam a inserir estas especificações de forma mais clara. No nosso caso das ciências do desporto, nós temos, por exemplo, o International Journal of Sports Medicine, que diz muito claramente, numa atualização dos requisitos para publicar no seu jornal, na sua revista, que cada autor que no seu estudo só usar o P e o estatisticamente significativo terá o seu artigo rejeitado. Portanto, eles estipulam que os intervalos de confiança devem estar sempre associados a todos os resultados. E como estas, eu pus aqui no caso uma das ciências do desporto, mas muitas revistas noutras áreas de conhecimento começam progressivamente a implementar estas sugestões. Portanto, nós chegamos aqui a um estado em que necessariamente temos que mudar o paradigma de interpretação e de análise dos nossos dados. Parece ser mais do que claro que deve ser adotada uma perspectiva de estimação, não tanto aquela questão dicotómica de perceber se um programa é eficaz ou não é eficaz, mas sim estimar até que ponto, em que medida, em que grau é que ele é eficaz. Devemos, por outro lado, também permitir construir e desenhar as nossas investigações de maneira a fazer uma acumulação de evidência, sempre fazendo com base naquilo que já foi feito e deixando pistas e possibilidades de a nossa evidência ser confirmada ou refutada em futuros estudos. O tamanho ou a magnitude do efeito é essencial em todas estas análises. Um autor que nos últimos anos tem contribuído muito para esclarecer estas situações é o Jeff Cummings e tem um artigo brilhante que foi publicado em 2013, em novembro de 2013, intitulado The New Statistics, Why and How, explica muito do que nós estamos hoje aqui a apresentar e, por outro lado, também publicou um livro bem interessante onde explora todas estas situações. Trabalha muito com base em simulações de dados e, depois de explicar vários pressupostos para fazer a investigação, apresentou 25 guidelines neste seu artigo para melhorarmos a qualidade da investigação. A propósito, este autor tem um vídeo no YouTube que é facilmente pesquisável, se vocês forem e pesquisarem Dance of P-Values, onde se percebe muito rapidamente porque o valor de P tem debilidades. Recomendo, é um vídeo muito interessante que pode e deve ser visto. Portanto, eu fiz uma seleção das 25 guidelines que ele apresenta, porque algumas são redundantes, de algumas que acho que vale a pena lermos e pensarmos. Então, segundo o autor, nós devemos efetuar replicações de estudos que possibilitem o aumento de precisão e robustez dos testes, assim como estudos que explorem perspectivas e explicações alternativas. Muito frequentemente, os investigadores estão muito focalizados numa explicação para um fenómeno e depois limitam-se a perceber se ela funciona ou não e estão muito poucas vezes despertos para explicações alternativas. Nós devemos abrir os nossos horizontes e tentar encontrar sempre alternativas para explicar os nossos problemas. Sempre que possível, devemos adotar um pensamento de estimação, lá está, evitar o pensamento dicotómico,
A questão do se é preto ou se é branco deixa de fazer sentido, interessa saber é qual é o grau de cinzento que se espera. Na Guidelines número 9, o autor deixa muito simplesmente para nunca confiar em nenhum valor de P, aquele que nós tradicionalmente procuramos nos outputs dos nossos resultados. Este autor explica e diz que não devemos confiar nele, porque efetivamente ele pode nos dar indicações que não são aquelas mais corretas. E sempre que possível, quando escrevemos os nossos artigos, devemos evitar usar a expressão significância estatística ou estatisticamente significativo. Segundo este autor, ele recomenda omitir qualquer referência a testes de significância da hipótese nula. Portanto, o objeto da investigação deve ser o tamanho do efeito observado e devemos usar julgamentos conhecidos do contexto. Um investigador, quando trabalha na sua área de aplicação, tem que ser capaz de dar um significado prático aos resultados que obtém. Não se deve ficar pelo é verdade ou não é verdade, mas sim quantificar em que medida é que é verdade e dar uma interpretação subjetiva sobre o significado e a implicação prática daquele resultado. Portanto, devemos também, ainda numa guidelines deste autor, preferir intervalos de confiança a 95% e evitar barras de erro standardizadas. Alguns artigos, não são muitos, mas alguns usam estas barras de erro standardizadas como o intervalo estimado, mas não é tão certo. Depois, se houver interesse, podemos explorar um bocadinho isto. Portanto, devemos reportar os intervalos de confiança e ilustrá-los em figuras. Sempre que é apropriado, usar os intervalos de confiança em correlações e em proporções, interpretando as diferenças de um e de outro. E devemos também publicar os resultados de forma a possibilitar e facilitar a sua inclusão em futuras meta-análises. A meta-análise também é muito explorada e tem tudo a ver com a questão da acumulação de evidência, permitir que o nosso estudo não seja uma coisa hermética, que não dê mais informação do que aquela que nós publicamos no dia em que o artigo é aceito, mas sim ter dados suficientes para no futuro outro investigador compilar os nossos resultados com outras investigações e assim conseguir obter conclusões mais robustas. E por fim, a última guideline é adotar uma perspectiva de estimação. Sempre nós estamos a tentar perceber o que é que nós estimamos que aconteça no futuro. Nós temos os nossos dados, produzimos os nossos resultados, mas em boa verdade o que nós queremos perceber é, no futuro, se voltar a acontecer uma situação semelhante, qual é o resultado estimado que nós prevemos. Para isso, usa-se o effect size, ou o tamanho do efeito, é um instrumento fundamental. Na verdade, é e deve ser o principal resultado da investigação. E o tamanho do efeito pode ser uma média, pode ser uma diferença de médias, pode ser uma medida de ajustamento, pode ser uma correlação. No fundo, é tão e só é apenas a quantidade de alguma coisa de interesse. É aquilo que nós queremos analisar. O tamanho do efeito pode ser apresentado em unidades originais ou standardizadas. Habitualmente usa-se muito o Cohen's d. Já vamos falar sobre isto também. Em unidades originais é mais facilmente interpretado, porque é em metros, ou é em segundos, ou é em quilos, por exemplo, mas standardizados ajuda-nos imenso na comparação entre estudos e para fazer meta-análises é fundamental. Efetivamente, é útil utilizar os dois e necessariamente para interpretar o tamanho do efeito é preciso ter um julgamento informado do contexto. O autor diz que é preciso confiar no conhecimento do investigador para dar um significado àquele resultado. Sobre o Cohen's d, por ser aquele effect size usado de forma mais generalizada, convém dizer que, por vezes, é utilizado de forma errada. Basicamente, sem entrar em grandes detalhes, o Cohen's d, proposto em 1969, entende que há uma diferença de médias, ou seja, temos uma média de um grupo experimental
menos a média de um grupo de controle, no fundo é esta diferença de médias que nós estamos a analisar, e isto dividido por um standardizador. O problema está aqui neste standardizador, porque este standardizador pode assumir diferentes formas. Tanto pode ser um desvio padrão de um conjunto de dois grupos, se assumirmos que há uma homogeneidade de variâncias entre os grupos de controle e o grupo experimental, é aquilo que é conhecido ou falado, descrito como a pooled variance. Também já vamos falar um bocadinho sobre ela, porque é muito interessante. Mas também pode ser o desvio padrão do grupo de controle, se nós acreditarmos que o tratamento, o programa de treino, o que estivermos a analisar, afeta a variabilidade dos dados. Portanto, se for o caso, se nós tivermos alguma suspeita disso, não é muito correto estarmos a analisar o desvio padrão do grupo experimental, depois de sujeito ao tratamento. Também pode ser, por exemplo, o desvio padrão de um conjunto de vários grupos de controle, no caso de existirem vários estudos. Portanto, podemos utilizá-los como referência. E o problema é que quando se usa o Cohen's d, nem sempre se refere como é que ele foi calculado, e em boa verdade há estas três formas pelo menos de calcular, e estas subtilezas causam resultados obviamente diferentes. O interessante do Cohen's d é que, apesar de ser uma medida standardizada, permite-nos perceber qual é a implicação real dos resultados obtidos. Por exemplo, o Cohen propôs três medidas para quantificar o tamanho do efeito. Por exemplo, ele partiu do princípio que 0.2, acima de 0.2, havia um efeito pequeno do estudo, do tratamento. E este efeito pequeno, segundo os cálculos do Cohen, dá-nos uma certeza, uma garantia de que pelo menos 58% dos participantes deste grupo, num futuro estudo, têm valores superiores ao do grupo de controle. Ou seja, tem um grupo experimental, um grupo de controle, aplico um programa, um treino de força, vou analisar os resultados no final. Se eu obtiver um Cohen's d de 0.2, eu posso prever que pelo menos 58% dos meus sujeitos, os que fizeram o treino de força, vão ter valores superiores, em média, aos que não fizeram o treino de força. E isto, efetivamente, dá-nos indicações muito fáceis de interpretar. Falando um bocadinho sobre a pooled variance do Cohen's d, esta é a fórmula que é utilizada para calcular esta variância conjunta, que é a que se usa de forma mais generalizada. Efetivamente tem em consideração o N e o desvio padrão do grupo experimental e do grupo de controle. É fácil de calcular, mas também já existem alguns programas que os fazem relativamente simples. Para acrescentar ou para dificultar isto, convém referir que este Cohen's d, se nós quisermos tirar conclusões para a população, porque este é um Cohen's d amostral, portanto é válido, tem como ponto de partida o desvio padrão da nossa amostra. Obviamente nós muito dificilmente, quase nunca conhecemos um desvio padrão da população, mas já aquilo que é o chamado o Cohen's d ou d unbiased, porque ele tem há um fator de correção que nós podemos e devemos atribuir ao nosso D, que é para conseguirmos tirar conclusões para a população. Se o quisermos fazer manualmente, é feito com esta fórmula, onde tem em conta o D de Cohen's, obviamente, que nós calculamos, e os graus de liberdade que nós tivemos a trabalhar, mas também existem alguns fatores de ajustamento desconhecidos para N de intervalos diferentes que nós multiplicamos e, obviamente, reduzimos o impacto do enviesamento que existe na nossa amostra. Por Cohen's d, acho que ficamos por aqui. Vamos tentar agora perceber os intervalos de confiança. Do que é que nós estamos a falar quando falamos em intervalos de confiança? No fundo, o intervalo de confiança não mais faz do que indicar a precisão do nosso tamanho do efeito, o que nós estimamos. Ou seja, por exemplo, nós temos uma medida que estimamos que o tamanho do efeito é 16.9 e com um intervalo de confiança de 95% ele vai dos 6.1 aos 27.7. É assim que a APA estipula que deve ser, por exemplo, reportado nos artigos, e daqui em frente omitiremos o 95% e reportaremos só os intervalos de confiança. Portanto, no fundo,
O intervalo de confiança define um conjunto de possibilidades ou aproximações para o valor da média, ou seja, nós podemos estar confiantes a 95% de que o intervalo que nós estabelecemos inclui a média populacional. Também dá-nos esta vantagem que é, permite-nos saber, numa replicação da experiência, qual é a certeza, com que certeza nós conseguimos predizer o intervalo para o effect size. Há vários estudos de simulação sobre isto, são quase todos consistentes em dizer que o nosso intervalo de confiança de 95%, por exemplo, naquele caso de 6 a 27, com 83% de certeza vai predizer o intervalo de confiança de um estudo futuro que se possa vir a fazer. E isto é muito interessante para conseguirmos no futuro saber o que é que estamos a falar. Outra questão interessante a falar tem a ver com a margem do erro, que a margem do erro indica precisão e mais não é do que o comprimento de um dos braços do intervalo de confiança. Se virmos no gráfico, o intervalo de confiança é sempre, tem o effect size a meio e um dos braços é aquilo que é considerado a margem de erro. Agora, interessante ver é estas medidas que nós estamos a falar, intervalos de confiança, tamanhos de efeito, será que, apesar de todas estas recomendações e toda esta evidência, encontramos nas revistas com maior fator de impacto, encontramos a utilização destas estatísticas de forma mais regular, sistemática, do que nas de menor fator de impacto? E é interessante que o Cummings também foi coautor de um estudo deste género, que foi feito e publicado há cerca de um ano atrás, e o que foi feito foram analisadas quatro das revistas com maior fator de impacto na área das ciências médicas, a Science, a Nature, Lancet, que em conjunto tem uma média no fator de impacto de 32, e também, por outro lado, analisaram outras 3 revistas com um fator de impacto mais reduzido. E foram perceber qual era a percentagem de artigos naquelas revistas que reportavam tamanhos do efeito. E como podemos ver aqui neste gráfico, parece que, apesar do fator de impacto das revistas ser menor, que é o que está cinzento mais claro, há uma percentagem superior de artigos que usa os tamanhos do efeito. Ou seja, há muitas revistas que são conotadas como de grande qualidade que não usam regularmente este tipo de estatísticas, infelizmente. Por outro lado, a percentagem de estudos que são utilizados utilizando os testes de hipóteses sem nunca referirem effect size, intervalos de confiança, o poder estimado dos efeitos. Portanto, e vemos que algumas revistas, neste caso a Nature, por exemplo, tem quase 90% dos artigos usam os testes de hipóteses sem nunca falar em effect size. Isto é um bocado... é interessante analisarmos estas situações. Bem, para terminarmos, depois de fazermos, porque já estamos um bocado longos, vamos também tentar perceber 8 passos que sugeridos por Cumming, mais uma vez, para uma nova estratégia na abordagem da nossa investigação. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para tentarmos ter uma garantia de maior qualidade na nossa investigação? Primeiro que tudo, formular a questão da investigação em termos de estimação. Antes mesmo de ir para a recolha de dados, de ir para os cálculos, vamos tentar fazer corretamente a pergunta. Depois, nós devemos sempre identificar qual é o tamanho do efeito, o nosso effect size, que melhor responde à minha pergunta de investigação. Depois disto, devo fornecer sempre detalhes completos de quais foram os procedimentos de recolha e de análise de dados. Depois de recolher os dados e de os analisar, tenho sempre que calcular um ponto estimado e um intervalo de confiança para o nosso effect size. É sempre recomendável apresentar uma ou mais figuras que incluam intervalos de confiança e, acima de tudo, muito importante, eu devo ser capaz de interpretar os meus intervalos de confiança e os meus effect sizes, os tamanhos do efeito. Utilizar sempre um pensamento meta-analítico, naquela perspectiva de permitir fazer um desenho da minha investigação de maneira a que no futuro alguém possa utilizar esses dados noutras investigações. E quando for escrever o meu artigo, devo ser capaz de fornecer uma descrição pormenorizada da investigação
E, de preferência, e já existem muitos repositórios online disto, e começa a ser uma prática regular em algumas áreas científicas, fornecer os meus dados brutos, deixá-los em repositórios para que investigadores futuros saibam e possam, para além de utilizar os meus resultados, utilizar os meus dados brutos, dando-lhe outro tipo de tratamento. É uma perspectiva muito interessante que não é tão familiar como isso, mas acredito que pode, no futuro próximo, vir a ser um procedimento habitual. Bem, dito isto, e ficando com estas ideias, o desafio agora é tentar voltar ao nosso estudo do Sr. Sorte e do Sr. Azar e tentar perceber se, com o que nós já ouvimos, se será que nós conseguiríamos ter outra perspectiva e tentar dizer assim, não, estes resultados apresentados são consistentes. Poderíamos dizer uma coisa do género. Os dois resultados apontam a mesma direção, sendo o tamanho das diferenças entre médias aproximadamente semelhante nos dois estudos. Assim, os dois estudos são consistentes, apesar de apenas um ser estatisticamente significativo. Quando considerados em conjunto, apontam uma forte evidência para a eficácia do programa de treino de força. E neste caso, vemos no gráfico de baixo um resultado de uma meta-análise, ou seja, uma meta-análise feita com base apenas nestes dois estudos, e parece que há uma evidência forte, muito interessante, de que este treino de força é eficaz.